Ó, eu vou falar aqui que eu li num blog, numa coluna, não vou citar nomes, antes do jogo com o Flamengo, que dizia o seguinte: quem perde ponto para o Vitória dentro de casa, faltando 5 rodadas, não merece o título. Quero saber se, por acaso, vamos supor, Danilo, que você tivesse colocado isso na sua coluna. Você mudaria depois desse jogo contra o Flamengo? Ou Não, você mantém esse veredito? No primeiro parágrafo eu escrevi: não quero nem saber qual vai ser o resultado de Flamengo e Fluminense. Dá para falar que quem perde pontos pro Vitória dentro de casa, faltando 5 rodadas para acabar, não merece o título. Agora, a gente já viu um monte de time ser campeão sem merecer. Eu acho que o jeito que o Palmeiras jogou o primeiro tempo foi assustador. O Abel montou um time ali, como disse o Rodrigo, com algumas mudanças, sem lateral direito, com 3 zagueiros, o Andréas de primeiro volante ali, armando o jogo lá de trás, e não deu nada certo. No primeiro tempo foi assustador. Não jogou Maurício bem, Maurício não jogou bem, Flaco não jogou bem, Andréas não jogou bem, Mikael estava inseguro. Cara, o único que dá para elogiar é o Alan, e que tem 21 anos. Ele pegava a bola, ia para cima, driblava, entrou na área, chutou, entortou uns 3 zagueiros num lance pela direita ali, foi um negócio assustador. Teve esse lance que a gente está vendo na tela agora aqui, foi um bom chute dele, aí o Veiga chutou meio uma bola furada, uma bola murcha, o Veiga chutou. Eu ia falar uma expressão que não pode falar mesmo essa hora pode. é muito forte. Não, é muito forte. Não. Aí, e aí o Veiga chutou essa bola assim, o goleiro defendeu, teve esse último chute do Felipe Anderson, mas assim, é muito pouco para uma equipe que quer ser campeã, sabe? Claro, o resultado, a rodada, começa a olhar e fala, não, beleza, se o Palmeiras jogar bola... Qual que é a grande questão? O Palmeiras não tá jogando bem faz pelo menos 3 rodadas. Nas últimas 3 rodadas, o Palmeiras jogou mal contra o Santos, mal contra o Mirassol e mal contra o Vitória. Aí, o que vai me fazer acreditar que contra o Fluminense vai jogar bem? Claro, o futebol permite esse tipo de coisa. Não sei como o Fluminense vai vir, tem o René suspenso, tem o Lúcio que saiu com a mão na coxa, não sei se ele vai jogar ou não contra o Palmeiras. O Lúcio tá jogando demais lá no Fluminense, quase que o maestro, né, do Fluminense. Então, assim, não dá para saber como vai chegar o Fluminense. O jogo de quarta para sábado, às vezes os jogadores mais velhos precisam ser poupados. Mas se jogar o que jogou hoje contra o Flamengo, eu não consigo imaginar o Palmeiras vencendo o Fluminense. Então, é meio por isso, sabe, Domi? Agora, o Palmeiras tropeçou com o Mirassol, tropeçou com o Santos. Falou, bom, agora vai ganhar do Vitória. E não ganhou. Então eu mantenho a minha manchete, eu mantenho o que escrevi. Eu acho que time que perde ponto contra o Vitória não merece. Mas aconteceu de a tabela, entre aspas, matematicamente favorecer. Se a gente olhar de novo, como o Rodrigo disse, essa era uma rodada para o Palmeiras encostar mais no Flamengo do que encostou. Agora, o fato é que está 2 pontos. Se na rodada que vem o Bragantino, que é o adversário do Flamengo, que agora resolveu jogar bola com o Mancini, parecia que o Bragantino já tinha ido para o brejo. Aí o Mancini chegou lá, os caras resolveram jogar bola. Então é aquela história, o Bragantino resolve jogar bola, o Fluminense joga mais ou menos, o Palmeiras ganha, a gente já tem outro campeonato. Então, assim, repetindo a frase que abriu o programa aqui, que você usou, o futebol é incrível. É incrível. Amém. A gente coloca esse empate na conta de quem? Gabriel, desculpa. Daniel. É quase uma mescla, né? É um jogo muito... Claro que a gente sempre vai pontuar aqui as ausências, mas para esse time do Palmeiras faz muita falta o Vitor Roque, né? Ele é um jogador que impacta muito na parte ofensiva. O Alan fez boa partida, concordo com o que disse o Danilo, né? Ele é um cara do 1 contra 1, tem um pouco dessa coragem de tentar partir para cima, mas é um time que oscila muito, né? E aí ele pontuou que é o time que empata contra o Vitória em casa não merece o título, mas tem tanta gente não merecendo que pode passar a merecer, né? Mas o Palmeiras, um time que toma um gol de latereio, faz um primeiro tempo como fez contra o Mirassol, né? Tem tantas oscilações. O próprio jogo contra a LDU em casa corrigiu, né? E fez um jogo brilhante também no Allianz Parque. Mas no primeiro tempo contra a LDU também um apagão total contra o time equatoriano na altitude, é verdade, a gente tem que pontuar esse fator. Mas em muitos jogos, né, o time do Palmeiras ele tem
certos momentos que parecem outra equipe, né? Parece que joga em outra rotação. E para quem quer um título, para quem quer enfim, torneio de pontos corridos, é algo que faz falta. E essa máxima que a gente sempre pontuava também, que o time do Palmeiras contra o G6 pode não ir bem, mas não perde jogo, entre aspas, bobo, né? Jogo mais tranquilo, jogo contra time que tá brigando na parte de baixo, ela cai por terra hoje também, né? O Vitória conseguiu amarrar muito bem o jogo, o Palmeiras teve muita dificuldade, não conseguiu ter a furada de bloqueio defensiva, né? E aí acho que faz falta ainda mais nesse momento o Vitor Roque, né? Aí é uma circunstância que é imponderável para esse Palmeiras. Muitas falhas individuais, muitas falhas durante o campeonato e chega nessa situação, faltando 4 rodadas, 2 pontos atrás e, claro, torcendo por algum tropeço que, assim, pode acontecer, né? Esse tropeço ainda tem muita viabilidade, porque o campeonato, ele tá muito, muito maluco, né? Ele tá muito imprevisível. Pedro, tudo bem? Tudo bem, Luísa? Tudo bem? Tudo certo. Pedro chega para contar 2 histórias pra gente, 2 histórias importantes que ele publicou hoje no All Sport. Primeira, que a Justiça determinou que o Palmeiras apresente a documentação da venda do Vitor Reis para o Manchester City. Pedro, o que isso quer dizer? Foi uma venda, né, que chamou muita atenção em janeiro desse ano. Foi a maior venda de um zagueiro da história do futebol brasileiro, uma venda assim, milionária, 37 milhões de euros. O que isso representa? O que essa decisão quer dizer? São 37 milhões de euros, são equivalentes aí a mais ou menos 232 milhões de reais. E uma empresa do agente, um agente chamado Luiz Rocha, a empresa dele é a Agon, entrou com uma ação contra o Palmeiras lá em fevereiro. E essa ação gerou uma longa discussão, né? O Luiz Rocha, o que ele diz? Ele tinha um acordo ali com o Palmeiras, né? A gente teve acesso a esse acordo, uma autorização para ter exclusividade na intermediação de qualquer negociação envolvendo o Vitor Reis para o exterior. Lá em janeiro, começaram a sair algumas notícias relacionando o Vitor Reis com o Manchester City. O Luiz Rocha notificou o City e o Palmeiras, falando, olha, vou querer minha comissão, tenho exclusividade. E o Palmeiras respondeu notificando ele, falando, olha, a gente revoga essa exclusividade, você não está mais no negócio. E 6 dias depois o Palmeiras negociou o Vitor Reis. O Luiz Rocha entrou com essa ação pedindo que o Palmeiras exibisse os documentos para que posteriormente se apurasse se ele tem ou não direito a esses 10%, aí que seria uma quantia considerável, né? 23 milhões de reais. Teve o vai e vem, ele conseguiu uma decisão favorável, depois o Palmeiras conseguiu reverter e agora teve uma decisão um pouco mais definitiva da Justiça determinando que o Palmeiras mostrasse esses documentos. A mesma decisão que manda o Palmeiras exibir os documentos coloca todo o caso sob sigilo, que é para que pessoas alheias à negociação não tenham acesso a todos os documentos. Esses documentos agora vão ser exibidos em juízo e a partir deles vai se apurar se o agente tem ou não direito a alguma coisa e se ele tiver, isso seria cobrado numa ação separada. Então acho que é importante a gente explicar que o Palmeiras não tem nenhum valor a pagar agora. O Palmeiras não foi condenado a pagar nada. Tem algum valor bloqueado? Nada bloqueado também. Não está bloqueado. Tem uma discussão sobre quem tem direito a uma porcentagem no negócio. É isso, é só isso. Na verdade, o agente pode ter uma porcentagem sobre o negócio que o Palmeiras vai ter que pagar se ele ganhar a ação, independentemente dele ter feito ou não o negócio. Porque a gente entendeu o seguinte, o agente não participou do negócio, o jogador foi para o Manchester City, o Manchester City pagou, o Palmeiras vendeu, e o agente acha que, apesar de não ter participado do negócio, ele tem direito ao negócio. É isso daqui. Justo, pode ter mesmo, porque quem vai determinar isso é a Justiça. Não tem dinheiro bloqueado. Ou seja, se tiver um ganho de causa do agente, o Palmeiras vai pegar a parcela que cabe a ele e depositar na conta dele. O que aconteceu é isso, liberado acesso aos documentos, vão olhar todos esses documentos e se o agente considerar que ele tem direito, isso tem que ser cobrado numa ação separada, né? E a apresentação desses documentos, se o Palmeiras... a Justiça já obrigou o Palmeiras. Isso o Palmeiras vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer, mas é em juízo e sob sigilo. Assim. Isso não é um indício de que na outra ação o agente possa estar certo. Não As tem relação. São totalmente separadas. São totalmente separadas. Isso chama uma ação de exibição de documentos. Entendi. Ela serve justamente para você ter acesso a documentos. O Palmeiras não queria dar esses documentos para o Luiz Rocha. O Palmeiras dizia que ele não participou da negociação, ele é um terceiro sem interesse e não tem por que ele ter acesso a esses documentos que são confidenciais, tem informações financeiras,
tem várias coisas. Essa decisão, ela só liberou o acesso a esses documentos. Eu vou fazer uma metáfora que não é a melhor metáfora, porque ele pode ter direito, de fato, a justiça que vai determinar. Eu tenho um corretor que eu pedi para vender minha casa. Aí meu vizinho bateu na minha porta e falou, quero comprar sua casa. Eu falei, beleza, vendi, tranquilo. O cara veio, o corretor, e falou assim, mas você disse que eu ia vender. Sim. Então eu quero ter direito a essa sua venda. Mas eu vendi sem você. Não é a melhor metáfora, porque pode ter direito, mas assim, eu vendi sem você. Não, mas a gente combinou que eu ia vender. Sim, mas eu vendi sem você, você não participou da venda. Então deixa eu ver quanto você ganhou. Não, cara, a casa é minha, eu vendi a casa. A casa é minha, cabe a mim saber quanto eu paguei, quanto eu recebi, quanto ele pagou. É que no futebol a gente tem uma coisa, eu gosto muito de fazer uma outra metáfora que talvez seja melhor, que é a música do Skank, que é para cada cidadão. Para abolir a escravidão do caboclo brasileiro, numa mão educação, na outra dinheiro. Na mão do caboclo jogador de futebol, para abolir a escravidão do caboclo jogador de futebol, no Brasil só deram o dinheiro, não deram a educação. Por isso que ele precisa do empresário. Por isso que ele precisa do intermediário. Porque ele pode perfeitamente, é difícil, mas ele pode perfeitamente fazer todas as negociações sem o intermediário. Está na mão dele, ele é o dono dele. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal do Palmeiras. Todos os dias aqui nós trazemos notícia para vocês ficarem sempre bem informados sobre tudo que acontece no clube. Então já deixa o like de vocês para ajudar o canal aí, tá bom? Quem puder, eu já agradeço. Seja bem-vindo, se inscreva no canal para quem ainda não se inscreveu e ative o sininho de notificações para toda vez que sair uma notícia do clube, vocês serem notificados pelo YouTube, tá bom? O Palmeiras, né, cara, a gente não conseguimos uma vitória, mas também não perdemos, ficamos com empate, que também não é muita coisa, mas pelo menos a gente saiu com um ponto. Ainda tem chance de pegar essa liderança ainda. Só não pode ficar mais dando esses mole que tá dando aí. Pessoal, deixa a sua opinião aí, tá? Sobre tudo o que aconteceu no jogo, sobre o vídeo, as notícias. A sua opinião é muito importante, a gente sempre tá olhando nos comentários, então fique à vontade. Vou ficando por aqui e até a próxima, galera. Fui.